Olá, eu sou o professor Marcos e hoje eu estou aqui para mais uma aula de matemática. Nessa aula de hoje eu vou falar do Teorema de Pitágoras. Já já. Muito bem, então antes de falar do teorema em si, tem algumas coisas bem importantes que a gente tem que saber antes de falar do Teorema de Pitágoras. A primeira coisa é, para falar de Teorema de Pitágoras, a gente precisa ter um triângulo retângulo. Relembrando, o triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, tá? Como esse aqui que está desenhado aqui, ok? Bom, sabendo disso, tem mais uma coisinha que a gente tem que saber. Que um triângulo retângulo, ele tem 3 lados, certo? E esses 3 lados têm nomes específicos, que são a hipotenusa e os catetos. A hipotenusa é sempre o maior dos lados, oposto ao ângulo de 90 graus. Isso, na verdade, o maior lado de um triângulo é sempre oposto ao maior ângulo, né? Então, nesse caso aqui, o maior dos ângulos tem que ser 90, e não teria como ter outro ângulo nem de 90 teria como ter, né? Porque 90 mais 90 já daria 180, e um terceiro ângulo passaria de 180, certo? Então, temos aqui, por exemplo, nesse triângulo, o C, que é a hipotenusa, o A e o B, que são os catetos. Ok? Bom, sabendo disso, podemos falar do Teorema de Pitágoras, que ele diz assim, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, A ao quadrado mais B ao quadrado, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Ok? Vamos ver um exemplinho aqui, ó. 5 ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, eu não desenhei o triângulo, né? Mas o 5 seria a hipotenusa, o 4 e o 3 seriam os catetos, ok? Vamos ver, ó. 5 ao quadrado, 25. 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. 16 mais 9, 25. Então, aqui foi só para verificar que esses 3 números formam um triângulo retângulo, certo? Quando a gente tem um triângulo retângulo em que os 3 lados, as medidas dos 3 lados são números naturais, esses números, essa combinação é chamada de terno pitagórico. Tá? Então, toda vez que as medidas dos catetos e hipotenusa forem números naturais, a gente diz que é um terno pitagórico. Ok? Aqui tem essa figura bem clássica para ilustrar um pouquinho como que isso funciona, quadrado de hipotenusa, quadrado dos catetos. A ideia é mais ou menos assim, ó. Aqui agora está desenhado esse triângulo, né? Ó, que aqui mede 5, ó, aqui mede 5. Esse lado de baixo aqui, que é um cateto, né? Mede 4, esse 5 aqui é hipotenusa, né? E o outro cateto mede 3. O que eu fiz? Uma das maneiras de a gente interpretar, por exemplo, geometricamente, 3 ao quadrado, seria pensar num quadrado, né? De lados 3 por 3. Então, 3 ao quadrado seria 3 vezes 3, ou seja, 9, que é a quantidade de quadradinhos que a gente tem em 3 vezes 3, certo? Então, observem que aqui ó, a gente tem 9 quadradinhos, que é 3 por 3, né? Então, ao todo são 9 quadradinhos. Aqui embaixo, ó, 4 por 4, ou seja, são 16 quadrados. Deixa eu colocar aqui do ladinho 9 quadrados. E aqui 16 quadradinhos. Todos esses quadradinhos, é claro, né, com 1 de medida, né? 1 por 1, certo? E aqui na hipotenusa, ó, são 5 de lado, né, do quadrado, ou seja, 5 vezes 5, 25. Ou seja, agora, se a gente pegar e somar os quadradinhos desse lado aqui com os quadradinhos desse lado aqui, o total dessa soma de quadradinhos é igual a essa aqui, ó. 9 quadrados mais 16 quadrados vai ser igual a 25 quadrados. Essa é a ideia geométrica, digamos assim, do Teorema de Pitágoras. Nem sempre os triângulos vão dar um desenho bonitinho assim, porque nem sempre as medidas vão ser números naturais, né? Mas, teoricamente, isso funciona para qualquer medida do triângulo retângulo. Ok? Bom, então agora eu vou resolver 3 exercícios envolvendo o Teorema de Pitágoras, tá? Então, primeiro a gente tem aqui, ó,
x, 12 e 5. Primeira coisa, identificar aqui que a hipotenusa é muito importante, né? 90 graus está aqui, oposto ao ângulo de 90 graus é o x. Então, o x é a hipotenusa. Aplicando o teorema de Pitágoras, a gente tem que a hipotenusa ao quadrado é igual a um dos catetos ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Ok? Vamos calculando aqui então. Ó. X ao quadrado vai ser igual a 12 ao quadrado, que é 12 vezes 12, 144. Mais 5 ao quadrado, que é 25. Vai ficar x ao quadrado igual 144 mais 25, isso dá 169. Relembrando aqui no final, quando a gente tem assim x ao quadrado, né, esse quadrado passa para o outro lado com a operação inversa, que a operação inversa da potência raiz. Então vai ficar x igual a raiz de 169. X igual a 13. A gente sempre viu isso aqui como mais ou menos a raiz de 169, né? Mais ou menos 13. Mas nesse caso nem precisa se preocupar com o negativo, porque a gente está falando de uma medida. Então, só considerei o positivo por isso, tá? Então, o valor da hipotenusa aqui, 13. Lembrando que isso aqui também é um terno pitagórico, né? 13, 12 e 5 são números naturais, ok? Letra B. Letra B aqui já dá pra ver que tem uma raiz de 11, ó. Ou seja, esse aqui não é um terno pitagórico, tá? Então, primeira coisa de novo, é identificar a hipotenusa. Ó, ângulo de 90 graus está aqui, oposto ao ângulo de 90 graus é o 6, então o 6 é a hipotenusa. Aplicando no teorema de Pitágoras, a hipotenusa fica sozinha, ó. 6 ao quadrado igual a cateto ao quadrado, x ao quadrado, mais o raiz de 11 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36, x ao quadrado é x ao quadrado, e raiz de 11, vou rabiscar rapidinho aqui, ó. Raiz de 11 vezes a raiz de 11. Lembrando, multiplicação de raízes, a gente mantém a raiz e multiplica os dois de dentro, né? 11 vezes 11, 121. E a raiz de 121 é 11. Ou seja, quando a gente multiplica a raiz quadrada de um número por ela mesma, vai dar o próprio número, tá? Então, a princípio parece um negócio que vai ser mais difícil, essa raiz aqui, mas observem que bem simples, né? Deixa eu apagar aqui. Então tá. Então aqui a gente tem mais 11. Vou passar esse 11 para lá, ó. Vai ficar 36 menos 11 igual a x ao quadrado. 25 igual a x ao quadrado. X ao quadrado igual a 25. Vou passar o quadrado como raiz. Vou fazer direto aqui, tá? Raiz de 25 é 5. Então aqui a gente tem que x é igual a 5. Ou 5 é igual a x, que daria no mesmo aqui. Ok? E a última agora, a letra C. Bom, hipotenusa é o 3 raiz de 5. Deixa eu só resolver de azul para não misturar ali com o piloto. Então a hipotenusa vai ser o 3 raiz de 5, ó. 3 raiz de 5 ao quadrado, que é igual a 2x ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Ok? 3 raiz de 5 ao quadrado, ó, 3 ao quadrado é 9. E raiz de 5 ao quadrado é 5. Então fica 9 vezes 5, certo? Aqui, 2x ao quadrado dá 2 ao quadrado é 4. E x ao quadrado é x ao quadrado, né? Mais x ao quadrado. 9 vezes 5, 45, igual a 5x ao quadrado. Agora, antes de passar esse quadrado como raiz, eu preciso me livrar desse 5 aqui, né? Então esse 5 eu passo dividindo. Eu vou fazer direto, tá? 45 dividido por 5 dá 9. Então 9 igual a x ao quadrado. Passando esse quadrado como raiz, a raiz do 9 é 3. Então a gente tem que x é igual a 3. Ok? Bom, um detalhe muito importante que eu esqueci aqui. Eu calculei aqui, deu 13, né? E eu tenho que colocar a unidade de medida. Ó, metros, metros, 13 metros. Tá? Aqui é a mesma coisa, na letra B, ó. As medidas estão em centímetros, né? Então a minha resposta é em centímetros. Aqui é a mesma coisa, as medidas, tem essa aqui que está em metros, né? Então vou colocar de vermelho mesmo. Metros, ok? Importante não esquecer das unidades de medida, tá? Para a aula de hoje era isso. Como eu sempre digo, pratiquem o máximo que vocês puderem, pois só assim a gente evolui em matemática. Bons estudos e até a próxima!